Eu não me mexi quando Gustavo apertou minha mão por baixo da mesa. A dor era familiar, o sorriso que eu mantinha também era. Na frente dos sócios dele, eu sempre precisava sorrir. Sempre precisava ser a esposa perfeita que não atrapalhava, que não falava, que não existia além de a mulher do Gustavo. Marina vai ficar aqui comigo, ele disse para os homens ao redor da mesa, e sua mão apertou mais forte. Um aviso silencioso que só eu entendia. Ela não precisa participar da conversa técnica. Minha esposa não entende dessas coisas. Eu engolia a humilhação como engolia todos os dias há 7 anos, desde que deixei meu mestrado em engenharia ambiental para casar com ele. Desde que ele prometeu que construiríamos uma vida juntos, mas o que ele realmente quis dizer era que eu construiria a vida dele enquanto a minha desaparecia. Claro, eu respondi baixinho. A voz que ele queria ouvir, pequena, obediente, invisível. Estávamos no lançamento do novo empreendimento imobiliário da empresa, onde Gustavo era gerente de projetos, um hotel de luxo na costa. Ele tinha insistido que eu fosse, não porque quisesse minha companhia, mas porque a esposa do gerente precisa estar presente. Como um acessório, como a gravata cara que ele usava. No caminho até aqui, ele tinha sido claro sobre as regras. Você vai usar o vestido bege, não o azul. O azul é muito chamativo. Você não vai falar sobre a época em que estudava engenharia. Se alguém perguntar o que você faz, você diz que cuida da casa. E Marina? Ele olhou para mim pelo retrovisor. Você vai ficar do meu lado, mas 3 passos atrás. Sempre 3 passos atrás. Entendeu? Eu tinha entendido. Como sempre entendia. Como tinha entendido quando ele disse que meu mestrado era perda de tempo para uma mulher casada. Como tinha entendido quando ele começou a controlar cada centavo que eu gastava. Como tinha entendido quando ele disse que eu era sortuda porque ele permitia que eu tivesse opiniões, mesmo que nunca as ouvisse. A festa estava cheia. Empresários, investidores, arquitetos. Todos rindo, bebendo champanhe, falando sobre sustentabilidade e inovação, palavras que já foram minhas. Que já fizeram meu coração bater mais rápido, agora só me faziam lembrar do que eu tinha perdido. Gustavo me posicionou em um canto do salão. Fique aqui. Vou falar com os investidores. Não se aproxime. Não quer parecer desesperada por atenção, quer? Eu fiquei. 3 passos atrás, como sempre. Foi quando vi ele. Professor Henrique Andrade. 16 anos. Tinha passado 16 anos. Desde a última vez que o vi, ele tinha sido meu orientador na faculdade, o homem que acreditou no meu projeto de recuperação de mangues quando todos diziam que era impossível. O homem que escreveu uma carta de recomendação me chamando de a mente mais brilhante desta geração. E agora ele estava aqui, no palco, sendo apresentado como o consultor ambiental principal do projeto. Meu coração parou. Henrique Andrade tinha se tornado uma referência mundial em sustentabilidade. Tinha projetos em 3 continentes. Tinha sido capa da revista Nature. E eu? Eu estava em um canto, 3 passos atrás, vestindo um vestido bege que meu marido escolheu porque não chamava atenção. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Ele estava no meio do discurso dele sobre a importância da preservação costeira, mas congelou. Seus olhos se arregalaram. Ele me reconheceu. Eu desviei o olhar rapidamente. Não podia deixar Gustavo ver. Não podia dar a ele mais uma razão para me diminuir quando chegássemos em casa. Mas quando o discurso terminou e as pessoas começaram a circular novamente, Henrique desceu do palco e caminhou direto na minha direção. Não para o grupo de investidores, não para os diretores, direto para mim, no meu canto, 3 passos atrás de tudo. Marina? A voz dele era exatamente como eu lembrava. Gentil, mas firme. Marina Costa? Sou eu mesmo? Eu não conseguia falar. Minha garganta estava fechada. Gustavo estava a 10 metros de distância, conversando com o diretor executivo, mas eu podia sentir seus olhos em mim. Podia sentir a raiva começando a ferver. Professor Andrade, eu consegui dizer, minha voz trêmula. Sim, sou eu. Ele sorriu. Aquele sorriso que sempre me fez acreditar que eu era capaz de qualquer coisa. Onde você esteve? Eu procurei por você por anos. Você simplesmente desapareceu depois daquela defesa incrível da sua tese.
Eu tinha certeza que você iria revolucionar a área. Lágrimas queimaram meus olhos. Eu pisquei rapidamente para segurá-las. Eu mudei de planos, consegui dizer. Henrique franziu a testa. Ele sempre foi bom em ler pessoas. Marina, seu projeto sobre recuperação de mangues através de bioengenharia foi o melhor que já orientei. Você publicou? Está trabalhando em alguma empresa de consultoria ambiental? Antes que eu pudesse responder, Gustavo apareceu ao meu lado. Sua mão envolveu minha cintura com força demais. Possessiva. Um aviso. Olá, Gustavo disse, estendendo a outra mão para Henrique com um sorriso falso. Gustavo Mendes, gerente de projetos desta obra. Vejo que conheceu minha esposa. Esposa. A palavra que ele usava como uma algema. Henrique apertou a mão dele, mas seus olhos permaneceram em mim. Conheceu? Professor Andrade foi meu orientador na faculdade. Eu expliquei rapidamente, tentando manter a voz neutra. Anos atrás. Ah, Gustavo disse. E eu podia ouvir o veneno debaixo do tom casual. Marina não fala muito sobre a época de faculdade. Ela está muito focada em ser dona de casa agora. Não é, amor? A humilhação queimou minha pele. Na frente do homem que uma vez me chamou de brilhante. Mas Henrique não desviou o olhar de mim. Dona de casa? Marina, você não continuou com a pesquisa? Eu abri a boca, mas Gustavo respondeu por mim. Sempre respondia por mim. Pesquisa não paga as contas, professor. Marina fez a escolha inteligente de focar na família. Essas coisas de carreira acadêmica são muito estressantes para mulheres. Ela é muito sensível para esse tipo de pressão. Meu rosto queimou. Sensível. A palavra que ele sempre usava para me silenciar. Para fazer parecer que meus sentimentos eram exagero, que minhas reações eram loucura. Henrique olhou para Gustavo pela primeira vez e havia algo frio em seus olhos. Interessante, porque a Marina que eu conheci aguentou 3 anos de pesquisa de campo em condições extremas e defendeu uma tese que fez 5 professores chorarem de emoção. Não me parece sensível. Parece forte. O silêncio que seguiu foi pesado. Gustavo riu, mas a risada estava tensa. Bem, as pessoas mudam. Marina, vamos. Preciso apresentar você para a esposa do diretor. Ele começou a me puxar, mas Henrique falou novamente. Marina, antes de você ir, estou montando uma equipe para um projeto de recuperação ambiental da Costa Nordeste. É exatamente o tipo de trabalho que você estava desenvolvendo há anos. Se você tiver interesse, eu adoraria conversar sobre isso. Ele tirou um cartão do bolso e estendeu para mim. Eu olhei para o cartão, para aquele pedaço de papel que representava tudo que eu tinha perdido, tudo que Gustavo tinha tirado de mim. Ela não tem interesse, Gustavo disse, pegando o cartão antes que eu pudesse tocá-lo. Como eu disse, Marina está muito feliz focada na família, não é, amor? Seus dedos apertaram minha cintura, uma ameaça silenciosa. É, eu ouvi minha própria voz dizer, pequena, obediente, quebrada. Henrique me olhou por um longo momento. Havia algo em seus olhos. Pena? Raiva? Decepção? Entendo, ele disse suavemente. Então olhou diretamente para Gustavo. Mas caso mude de ideia, Marina, meu contato está no site do Instituto. A oferta fica em aberto, sempre. Gustavo me arrastou para longe antes que eu pudesse responder. No banheiro, minutos depois, ele explodiu. Que porra foi aquela? Ele caminhou em círculos, as mãos nos cabelos. Você estava paquerando aquele velho na frente de todo mundo? Sabe como isso me faz parecer? Eu não estava. Não me interrompa. Ele gritou e eu encolhi. Eu disse para você ficar quieta. Disse para você não chamar atenção. E o que você faz? Fica lá batendo papo com o consultor principal, como se você fosse alguém importante. Ele foi meu professor. Ele só estava sendo educado. Educado? Gustavo riu, cruel. Ele estava te humilhando, Marina. Não vê? Ele estava lembrando você do fracasso que você é, de como você jogou fora sua carreira para ficar comigo. E agora você está ali, parecendo uma idiota que desperdiçou a vida. As palavras cortaram porque parte de mim acreditava nelas. Gustavo sempre foi bom nisso, pegar a verdade e torcer até parecer que a culpa era minha. Ele estava oferecendo um trabalho, eu disse baixinho. Gustavo parou de andar. Virou-se lentamente para mim. Um trabalho?
Você está pensando em trabalhar? Eu não disse. Porque se você está, Marina, deixa eu te lembrar de uma coisa. Quem paga as contas aqui? Quem paga esse apartamento, essa roupa que você está usando, a comida que você come? Eu. E sabe por quê? Porque você desistiu. Você escolheu casar comigo. Você escolheu essa vida. E agora quer jogar tudo fora porque um velho paquetador te ofereceu um trabalho de caridade? Não é caridade. É sim! Ele se aproximou, invadindo meu espaço. Você acha que ele realmente quer suas ideias? Uma mulher de 40 anos que não publica nada há 16 anos? Ele está com pena de você. Ou pior, ele quer te comer. É isso que você quer? Quer trair seu marido? Gustavo, para. Não. Você para. Você para de me fazer passar vergonha. Você para de agir como se fosse melhor do que isso, melhor do que eu. Porque não é. Você não é nada sem mim. Lembra disso. Ele saiu batendo a porta. Eu deslizei pela parede do banheiro até o chão. As mãos tremendo, o peito apertado. Esse era o homem que eu tinha amado uma vez? Esse era o homem por quem eu tinha desistido dos meus sonhos? Ou eu nunca o amei de verdade? Eu só estava tão desesperada para ser amada que aceitei a prisão que ele ofereceu e chamei de lar? 15 minutos depois, saí do banheiro. A festa continuava. Gustavo estava rindo com um grupo de executivos, como se nada tivesse acontecido, como sempre fazia. Na frente das pessoas, ele era um marido encantador. Ninguém sabia o monstro que ele se tornava quando as portas se fechavam. Eu estava caminhando de volta para meu canto quando Henrique apareceu novamente. Dessa vez, ele estava sozinho. Marina, me desculpe se causei algum problema, ele disse baixo. Eu não sabia que, não percebi a situação. Não há situação, menti automaticamente, protegendo Gustavo, como sempre fazia. Henrique me olhou como costumava fazer na faculdade, quando eu estava presa em algum problema de pesquisa, como se estivesse vendo além do que eu dizia. Marina, eu não te vi por 16 anos, mas eu conheço a mulher que você era, e tenho certeza que ela ainda está aí dentro. Aquele projeto que você desenvolveu sobre regeneração de mangues usando estruturas de biofilme, eu tentei encontrar você para pedir autorização para usar no projeto da Bahia. Funcionou. Salvou 3 quilômetros de costa. Seu trabalho salvou ecossistemas inteiros. Lágrimas encheram meus olhos novamente. Eu não. Não sabia. Porque você desapareceu. Porque algo te fez desaparecer. Ele fez uma pausa. Marina, eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Mas sei o seguinte, eu preciso de um coordenador ambiental para o projeto aqui desta costa. Alguém com expertise em recuperação de mangues, alguém que entenda de bioengenharia aplicada. Eu tenho 10 candidatos qualificados, mas nenhum deles tem a mente que você tem. Gustavo não vai deixar. As palavras saíram antes que eu pudesse segurá-las. E no momento em que disse, percebi a verdade nelas. Henrique não pareceu surpreso. Marina, você tem 40 anos. Você não precisa de permissão. Você não entende. Eu entendo mais do que você pensa. Minha irmã passou 15 anos em um casamento com um homem que a fez acreditar que ela era incapaz, que ela era burra, que ela era sortuda por ter ele. Levou 15 anos para ela perceber que não estava em um casamento. Estava em uma prisão. Henrique tirou outro cartão do bolso. Esse é o número da minha assistente. Se você quiser conversar sobre o projeto, sobre possibilidades, sobre qualquer coisa, liga, sem compromisso, só uma conversa. Dessa vez eu peguei o cartão. Escondi rapidamente na bolsa antes que Gustavo pudesse ver. Obrigada, sussurrei. Não me agradeça ainda. Só pensa. A Marina que eu conheci não deixaria o medo decidir por ela. Ela era corajosa demais para isso. Ele se afastou. E eu fiquei ali, segurando minha bolsa como se ela contivesse uma bomba, que talvez contivesse, uma bomba que poderia explodir toda a vida que Gustavo tinha construído em cima de mim. No caminho de volta para casa, Gustavo estava em silêncio, o tipo perigoso de silêncio. Eu conhecia todos os tipos. Você falou com ele de novo, ele disse finalmente, a voz baixa. Ele veio falar comigo. Eu vi você pegar o cartão dele. Meu sangue gelou. Marina, me dá o cartão. Gustavo, me dá o cartão. Ele gritou tão alto que eu pulei. Com mãos tremendo, tirei o cartão da bolsa.
Gustavo arrancou da minha mão e rasgou em pedaços pequenos, jogando pela janela do carro. Você não vai trabalhar, você não vai falar com aquele homem. Você não vai destruir tudo que construímos porque está tendo alguma crise da meia-idade, entendeu? Eu não respondi. Entendeu? Sim. Eu sussurrei. Mas pela primeira vez em 7 anos, quando disse sim, algo dentro de mim disse não. 2 semanas depois, eu estava sentada em um café no centro da cidade. Minhas mãos tremiam segurando a xícara de café. Tinha levado 2 semanas para juntar coragem. 2 semanas procurando o número do Instituto de Henrique no Google. 2 semanas esperando Gustavo sair para o trabalho para fazer a ligação. Marina, Henrique disse, sentando-se à minha frente. Obrigado por ligar. Eu tinha certeza que não ia. Eu também tinha certeza, admiti. Henrique pediu um café e me olhou com atenção. Como você está? Honestamente? Não sei mais. Respirei fundo. Me conta sobre o projeto. Pelos próximos 40 minutos, Henrique falou sobre o projeto de recuperação costeira, sobre os mangues que estavam morrendo, sobre as comunidades que dependiam deles, sobre como minha pesquisa antiga poderia ser a chave para salvar tudo. Eu tenho os seus papers antigos, ele disse, tirando uma pasta. Você se importa? Ele abriu a pasta e lá estavam. Minhas pesquisas, meus projetos, meu trabalho. Com notas nas margens, atualizações, referências a novos estudos. Você guardou tudo? Claro que guardei. Era brilhante. É brilhante. Marina, eu não estou oferecendo isso por pena. Estou oferecendo porque preciso do melhor. E você é o melhor. Lágrimas escorreram pelo meu rosto antes que eu pudesse segurá-las. Quando foi a última vez que alguém me disse que eu era boa em alguma coisa? Quando foi a última vez que alguém viu valor em mim, além de ser a esposa de Gustavo? Eu não sei se consigo, sussurrei. Já faz tanto tempo. E Gustavo? Marina, posso te fazer uma pergunta pessoal? You are senti. Você é feliz? A pergunta me acertou como um soco. Ninguém nunca tinha perguntado isso. Nem Gustavo, nem meus pais, nem eu mesma. Eu não sei. Falei honestamente. Já faz tanto tempo que não sei o que é felicidade que não sei mais reconhecer. Henrique se inclinou para a frente. Então deixa eu reformular. Quando foi a última vez que você se sentiu inteira? Inteira. A palavra ecoou na minha mente. Quando estava no campo, respondi sem pensar. No mangue. Com as botas até os joelhos na lama, coletando amostras, ouvindo os pássaros. Eu me sentia completa. Então volta. Henrique disse simplesmente. Volta para o que te faz sentir completa. Não é tão simples. Eu sei que não é. Eu sei que você tem medo. Eu sei que tem obstáculos. Mas Marina, você tem 40 anos. Se não agora, quando? Com 50? Com 60? Quando você estiver velha demais para segurar uma pá? Ou você vai deixar o medo decidir até o dia em que você morrer? Suas palavras cortaram através de todas as desculpas que eu tinha construído. Todas as razões que eu tinha dado a mim mesma para ficar pequena. Pensa nisso, Henrique disse, levantando-se. O projeto começa em 2 meses. Eu preciso de uma resposta em 3 semanas. Mas Marina, independente do que você decidir sobre o trabalho, eu espero que você decida sobre você mesma. Que você decida se merece ser feliz. Porque garanto que você merece. Ele pagou os cafés e saiu, deixando a pasta com minhas pesquisas antigas na mesa. Eu a abri novamente. Cada página era uma memória. De quem eu era. De quem eu poderia ter sido. De quem eu ainda poderia ser. Naquela noite, Gustavo chegou em casa de bom humor. Tinha fechado um contrato grande. Estava animado. Marina, vamos sair para jantar. Vista aquele vestido preto que eu gosto. Vou te levar para aquele restaurante francês. Por anos, isso seria suficiente. Uma noite boa compensaria as 10 ruins. Um jantar fancy apagaria os gritos, o controle, as humilhações. Mas hoje eu tinha passado a tarde lendo minhas pesquisas antigas, lembrando de quem eu era. E pela primeira vez em 7 anos, o vestido preto que Gustavo gostava parecia uma fantasia. Gustavo, precisamos conversar. Ele parou de afrouxar a gravata. Conversar sobre o quê? Sobre nós. Sobre mim. Sobre tudo. Marina, eu acabei de chegar.
Estou cansado. Podemos não fazer drama hoje? Drama. Mais uma palavra que ele usava para me silenciar. Não é drama. É importante. Gustavo suspirou exasperado. Tá bom. O que é? Eu quero voltar a trabalhar. O silêncio que seguiu foi gelado. Nós já conversamos sobre isso. Não. Você falou sobre isso. Eu nunca tive escolha. Gustavo riu. Você tem toda a escolha do mundo. Você escolheu casar comigo. Escolhi quando tinha 24 anos e achava que amor significava sacrifício. E não significa. Não quando só uma pessoa está se sacrificando. Gustavo se aproximou de mim e eu forcei meus pés a não recuarem. Marina, você está sendo ridícula. Esse velho do projeto está colocando ideias na sua cabeça. Ele está te manipulando. Ele está me oferecendo um trabalho que sou qualificada para fazer. Você não é mais qualificada. Já faz 16 anos. Você acha que alguém te leva a sério? Você acha que vai conseguir competir com pessoas que nunca pararam de trabalhar? Você vai ser motivo de piada. As palavras foram projetadas para doer. E doeram. Mas pela primeira vez, eu ouvi o que estava por trás delas. Não era preocupação. Era medo. Gustavo tinha medo de que eu fosse boa. Tinha medo de que eu fosse capaz. Tinha medo de que eu não precisasse mais dele. Se eu for motivo de piada, é problema meu, eu disse, minha voz mais firme do que esperava. Marina, eu aceito o trabalho, Gustavo. Não, não vai. Não é sua decisão. É sim, eu sou seu marido. E eu sou uma pessoa. Uma pessoa que existe fora de ser sua esposa. Gustavo ficou vermelho. Se você aceitar esse trabalho, Marina, vai se arrepender. Vou garantir que você se arrependa. Entendeu? Posso tornar sua vida um inferno. E lá estava. A ameaça nua. Sem mais máscaras. Sem mais pretensão de que isso era amor. Já é um inferno, eu disse calmamente. Já faz 7 anos que é um inferno. Eu só estava tão ocupada tentando te agradar que não percebi que estava vivendo em uma prisão. Você é dramática. Eu te dou tudo. Uma casa bonita, dinheiro, segurança. Tudo menos respeito. Tudo menos liberdade. Tudo menos me tratar como um ser humano. Gustavo deu um passo atrás, chocado. Pela primeira vez em anos, ele estava sem palavras. Eu aceito o trabalho, repeti. E se você não consegue aceitar uma esposa que trabalha, então talvez você precise repensar se deveria ter uma esposa. Saí do apartamento naquela noite. Fui para a casa da minha irmã, que não via há meses porque Gustavo sempre tinha uma desculpa para cancelarmos. Ele te deixou vir sozinha? Minha irmã Júlia perguntou surpresa quando abriu a porta. Não, respondi. Ele não deixou. Eu vim mesmo assim. Júlia me abraçou e eu desmoronei. Chorei 7 anos de lágrimas reprimidas. Chorei pela mulher que eu tinha sido. Chorei pela mulher que eu tinha me tornado. Chorei pela mulher que eu estava tentando resgatar. No dia seguinte, liguei para Henrique. Eu aceito, disse. Aceito o trabalho. Houve uma pausa. Então, você tem certeza? Não. Mas vou fazer mesmo assim. Henrique riu. Essa é a Marina que eu lembro. Bem-vinda de volta. Levou 3 semanas para eu sair completamente. 3 semanas de Gustavo alternando entre me implorar, me ameaçar, me prometer que mudaria. 3 semanas dele dizendo que eu estava louca, que estava tendo um colapso, que eu ia me arrepender. Mas toda vez que eu pensava em voltar, lembrava da sensação de ler minhas pesquisas antigas, de lembrar de quem eu era. De lembrar que eu era capaz de coisas maiores do que ser a esposa silenciosa de um homem que tinha medo da minha luz. 6 meses depois, eu estava com os pés na lama do mangue novamente. Minha equipe de 5 pesquisadores ao redor. Henrique visitando o campo para ver o progresso. Como está indo? Ele perguntou. Olhei para o mangue se estendendo à minha frente, para as mudas que tínhamos plantado começando a crescer, para o trabalho que estava finalmente fazendo diferença novamente. Está indo, respondi. E pela primeira vez em anos era verdade. Gustavo tentou me contatar algumas vezes. Mensagens dizendo que eu tinha destruído nossa família, que eu era egoísta, que eu ia morrer sozinha. Talvez eu morresse sozinha. Mas pelo menos morreria sendo eu mesma. Pelo menos morreria sabendo que tentei, que não deixei o medo vencer, que não deixei um homem pequeno me fazer menor.
E quem sabe? Talvez eu não morresse sozinha. Talvez encontrasse alguém que não tivesse medo da minha luz, que não precisasse me diminuir para se sentir grande, que me visse como parceira, não como propriedade. Ou talvez não. Talvez ficasse sozinha. E talvez estivesse tudo bem, porque pela primeira vez em anos, quando olhava no espelho, reconhecia a pessoa olhando de volta. E ela estava inteira.